Graça e paz, estamos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E nessa ocasião eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu há uns dias atrás, né? Por motivo da celebração do aniversário, belíssimo aniversário da Igreja Batista Ebenezer, aqui no DF, na Samambaia. Muito profunda a pregação, as palavras, a mensagem que o Senhor me deu. E, e eu fiquei assim, sabe, com o desejo de gravar, porque, entre outras coisas, porque eu não pude explanar toda ela, né? Eu tive que resumir, porque na hora o Espírito Santo começou a se manifestar na hora da pregação. E eu fui direcionada a ser muito enfática num dos pontos principais que fala exclusividade ao Senhor. Eu quero compartilhar essa palavra com você de forma completa, com cada um dos tópicos que eu separei da parte de Deus para entregar ao povo dele. Vamos lá, então? Essa mensagem está na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e diz assim: Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Esse, essa é a passagem que era o tema do aniversário, né? Mas enquanto eu meditava nessa passagem, eu separei, eu escrevi ela com letras grandes e coloquei ela na minha arte de devocional. Eu comecei praticamente com 15 dias de antecedência ao aniversário já entrar num propósito, já estar meditando, fazendo o meu devocional, baseado nesta palavra, para que eu pudesse receber da parte de Deus aquilo que estava no coração dele, para que a igreja dele pudesse receber, né? Cada um de nós, como pregadores, deveríamos estar sempre buscando da parte de Deus aquilo que está no coração de Deus, pois além de somente Ele ter palavras de vida eterna, Ele sabe exatamente o que que a igreja está precisando receber, né? E então eu passei a meditar de forma contínua, eu li no aplicativo, eu li na minha Bíblia, mas eu vi outras versões, inclusive em inglês, em português, e me chamou muito a atenção essa versão do King James, que é a Bíblia que eu uso, né? Essa Bíblia que eu ganhei na minha consagração pastoral. Mas é a Bíblia que eu uso no meu devocional diário para evitar estar usando o telefone, né? Para não me distrair. Eu já sei, usei o aplicativo para fazer o devocional diário que eles oferecem e tal, mas entram as notificações e eu acabo me distraindo e eu entendi que era melhor eu voltar a usar a Bíblia física, amém? Apenas para eu poder me focar mesmo, sem distrações, nas coisas do reino, nesse momento, na presença de Deus, na busca, né? Nesse momento de intimidade. Então, assim eu fiz, e então eu escrevi esse versículo em grande, fiz uma arte, né? Até compartilhei com o pessoal na igreja no dia do aniversário. E, e eu lia, interessante que aquela palavra exclusivamente, ela estava pequena em relação a todas as letras que eu vou até buscar para vocês verem. Do resto das letras que eu fiz a arte para escrever esse versículo, mas exclusivamente ela aparecia, para mim parecia que ela saía da folha em 3D e ela vinha ao meu encontro cada vez que eu voltava a ler, e eu comecei a meditar nesse exclusivamente para entender o que Deus estava querendo falar comigo, para que eu pudesse falar com a igreja, e é isso que eu vou falar hoje com você. Então, aqui eu achei a arte, olha só, se você observar,
A palavra exclusivamente, ela tá bem pequenininha aqui, né? Mas ela saía para mim como se estivesse em 3D. E eu achei bastante interessante a forma de Deus se manifestar e ficar revelando a vontade dele com respeito a essa mensagem. Então eu comecei a escrever. Eu fui orando, pedindo a Deus me guiar, e a primeira coisa que Deus me deu foi a importância de a gente buscar o significado das palavras, a gente aprofundar nesse conhecimento, de a gente olhar sinônimos, a gente tá lendo os antônimos também, para que a gente possa compreender com mais profundidade aquilo que Deus está falando conosco. E isso foi o que eu pesquisei na internet. Você tem acesso a isso, você pode pegar, colocar significado da palavra tal e vão aparecer todas as opções que, que aparecem nos dicionários que já estão publicados, né? Então diz assim, na minha introdução eu quero falar a respeito então dessa palavra, desse significado da palavra exclusivamente, para que você possa entender um pouquinho mais do que Deus está falando conosco hoje. Amém? O significado, então, de exclusivo é privado, restrito. Essas são as primeiras palavras que começaram a aparecer. É aquele que exclui, que elimina, que tem poder para excluir. Que se exclui ou que serve para excluir. Que pertence ou se destina apenas para uma pessoa especial. Ou para uma entidade ou grupo. É algo restrito, exclusivo, né? Restrito, especial, que cabe por privilégio. De todas os significados, as explicações do significado desta palavra, eu achei riquíssima cada uma delas, mas a última, que é a quinta, ela fechou no meu coração de forma maravilhosa, porque para mim, é a que mais tem a ver com Jesus, né? Se a gente for falar que assumir o nosso chamado, servir ao Senhor, fazer parte do reino, ser chamados filhos de Deus, é o maior privilégio da nossa vida. Isso está literalmente atrelado a essa necessidade de nos tornarmos exclusivos para Deus, porque é um grande, grande privilégio. E então eu comecei a orar, pedindo para Deus me mostrar como transmitir isto para a igreja. E como, como explicar para as pessoas, ou como entender essa exclusividade, sendo ou não, como eu explico que eu hoje sou exclusiva do Senhor e como eu animo as pessoas a se tornarem exclusivas do Senhor. Então, aí vem a palavra radical, uma palavra que foi discutida ao longo desses meus anos de crente, em vários debates cristãos que eu participei, e eu me lembro que uma vez eu participei de um debate jovem, junto do que a gente chama o departamento de jovens do nosso ministério, que é a GB, Geração Bendita, né? E Geração da Bênção, né? Eu já misturei o Porto União. E eu me lembro que naquele debate haviam várias pessoas, vários jovens, né? Aquele debate foi formado pelos líderes dos departamentos de jovem das várias congregações no ministério onde eu sirvo, a Igreja Batista Vale de Bênção, né? Ministério Pastor Daxon Lira. E ali eu comecei a participar daquele debate e um dos assuntos que foi falado, que foi exposto ali para debate, foi a questão da nossa posição, por exemplo, com respeito à música, né? O nosso pastor fundador tinha falado a respeito de que a gente devia desenvolver a capacidade da seletividade do que a gente ouvia, né? Mas que tinham realmente músicas que não tinham nada a ver, eram só músicas de romance, algumas músicas que até exaltavam a criação, que elas destacavam a beleza da criação, que não tinha nenhum mal, né? E alguns jovens tinham pego essa fala do nosso pastor para poder se dar a permissão, a liberdade
de voltar a ouvir música do mundo, né, que a gente chama a música secular, né, que não é a música cristã. E, e eu me lembro que aquilo foi colocado naquele debate e eu fiquei ouvindo a vez de cada um de falar, né? E quando chegou a minha vez, eu simplesmente me posicionei de uma forma muito, muito radical por conta da minha experiência que eu quero compartilhar brevemente nessa, nessa introdução que foi justamente que no meu processo de conversão, nos meus primeiros anos, né, de conversão, eu experimentei de forma muito clara o efeito da música em mim. Eu vim a Cristo após uma separação e e ele começou a me curar, né, a sarar minhas feridas, a me fortalecer. Eu comecei a mergulhar na presença de Deus. E eu tive, como todo cristão, momentos de decisões, né? Momentos em que eu precisava tirar coisas da minha vida e agregar coisas que fossem do reino no lugar daquelas coisas, atividades, pessoas, ambientes. Eu fui tendo esse entendimento ao longo dos anos, e é um processo normal pelo que a maioria de nós passamos. Quem não passa por esse processo é porque realmente continua com um pé na igreja, um pé no mundo, um pé querendo ir na direção de Deus, mas não conseguindo soltar as coisas do mundo. É uma guerra espiritual que acontece dentro da gente, que é natural, mas que deveria ir em progresso, né? E esse progresso vai acontecer somente através das nossas decisões, e muitas delas vão precisar ser radicais. A gente vai ter momentos em que a gente vai entender que não dá mais para negociar o nosso tempo, o nosso espaço, os nossos relacionamentos, não dá mais para negociar com as coisas do mundo, né? E então você ou você mergulha na presença de Deus, se você se lança, se joga de cabeça e se permite viver o sobrenatural, se permite viver a transformação, ou você vai acabar se esfriando no sentido de perder aquela chama, o ardor do primeiro amor, né? Mas aí você já conhece a palavra, então você não se esfria totalmente, mas também não aquece totalmente, né? Então não é nem frio nem quente, então fica no meio, fica morno. E esse estado de morno é um estado muito arriscado, porque a própria palavra de Deus fala que aos mornos o Senhor, a gente provoca ânsia de vômito no próprio Deus. E o desejo de Deus é de vomitar aqueles que se conformaram, né? Aqueles que não são mais frios porque agora conhecem o estado de frio espiritual é quando a gente não conhece o Senhor, quando a gente não teve o conhecimento, a revelação da palavra, não teve, né, ah, esse acesso à presença dele, então a gente não conhece, não tem a chama do Espírito não ardeu em nós. Então, quando a gente vem a Cristo, que a gente tem uma experiência com Deus, um encontro com Jesus, que a gente conheceu a palavra, que a gente começou a caminhar com Ele, vem aquele estado do primeiro amor, daquela paixão, daquela chama acesa dentro da gente, né? A gente chega a falar como o salmista, o zelo pela tua casa arde dentro de mim, né? E então esses são os dois estados extremos, né? Sem conhecer a palavra e conhecendo, estando na presença, buscando, tendo sede, fome dele, né? E os mornos são os que não são nenhum nem o outro, ficou no meio do caminho, né? Já conhece, mas não quer avançar, não quer decidir, não quer ser radical, não quer largar as coisas que tem que largar, não quer se posicionar, né? São aqueles que falam, oh, não tem nada a ver, né? E, mas na verdade que existe um momento na nossa vida cristã que nós precisamos ser radicais. Eu me lembro que na hora que foi a minha vez de falar, eu expus o que eu tinha vivido. Eu percebi nos meus primeiros anos de conversão que a música afetava diretamente no meu emocional, no meu estado emocional. E como eu vinha de uma ruptura,
o meu emocional precisava ser fortalecido. Quando eu escutava músicas românticas, quando eu escutava, inclusive as músicas que eu usava para dançar, porque eu sou professora, né, formada, e eu dava aula em academia, e dava aula de dança, enfim, então eu usava muito, eu trabalhava muito com a música, mas eu percebia que essas músicas me deixavam para baixo, elas me desanimavam, aquilo que era ministrado ao meu coração, as minhas emoções, elas me derrubavam literalmente. Então, eu ficava mal depois de escutar, eu ficava triste, eu ficava angustiada, né? Então, isso não estava ajudando no meu processo, no meu crescimento, no meu fortalecimento. E de repente eu saía da igreja cheia, né? Cheia da palavra, cheia da presença, e de repente eu ia dar aula e eu escutava aquelas músicas e aquilo, e eu voltava para casa triste, né? Então eu comecei a perceber que dentro de casa, se eu ficasse ouvindo louvores enquanto eu fazia faxina, enquanto eu arrumava minha casa, eu ficava maravilhosa, renovada, fortalecida. Agora, se eu trocasse o CD naquela época, né? E eu começasse a escutar, de repente, o forrocinho, né? Romântico, que eu escutava para colocar em momentos das aulas, né? Ou alguma outra música, né? Eu me lembro que aquilo me deixava totalmente abatida, né? Sem ânimo, ela ia me entristecendo, a música ia entrando no meu coração. Então, eu fiz o meu próprio balanço e eu me lembro que uma vez escutei um pastor pregando a respeito da necessidade da gente se posicionar e a gente tirar da nossa casa tudo aquilo que não estava somando no nosso crescimento. E eu fui para casa e eu peguei os CDs todinhos. Eu ia dar e eu entendi que se não era bom para mim, não era bom para outra pessoa. Então eu comecei a quebrar aquilo tudo, joguei no lixo e eu comecei a comprar CDs cristãos, né? E eu comecei a encher minha casa de música cristã. E eu me lembro que essa decisão foi fundamental para mim mergulhar mais na presença de Deus, para eu poder crescer, para eu poder avançar, para eu poder começar a vivenciar o sobrenatural praticamente de forma cotidiana, né? A atmosfera na minha casa mudou, eu não tinha mais esses altos e baixos emocionais que eu estava tendo, eu comecei assim numa linha de ascenso que não parou, tanto que eu sempre conto que o estado de primeiro amor que eu percebi, ele se esticou ao longo dos anos, né? Então foi uma estratégia tremenda e poderosa do céu para mim, para poder romper, para poder crescer, para poder viver na presença de Deus, estabelecer a minha casa como a atmosfera do céu, né? Então hoje eu quero te dar esse conselho, porque ao longo após vários anos que eu voltei para Fortaleza e eu tive a possibilidade de voltar àquela igreja onde aconteceu aquele debate, eu fiquei procurando, né, aqueles líderes que participaram daquele debate, e eu me lembro que eu comecei a perguntar e as pessoas que tinham falado que não tinha nada a ver, que realmente, que tinham usado a fala do pastor presidente para apoiar essa moção de continuar ou voltar a ouvir a música secular, estavam afastados, estavam em depressão, estavam em situações que foi evidente a semeadura que eles fizeram com eles mesmos, com a alma deles, com o espírito deles, né? E graças a Deus, é, isso aconteceu há uns 10 anos atrás, uns 5 anos após eu voltei, e agora, ano retrasado, eu tive a oportunidade também, ano passado, de voltar para Fortaleza e ter essa experiência de ver alguns deles já de pé, de volta, na presença de Deus, mas não todos, né? Mas e a pessoa que mais enfatizou na questão de que não tinha nada a ver é a que até hoje não conseguiu romper no ministério dele.
Então, são coisas que eu entendo que não são por acaso, não foi por acaso. As nossas decisões determinam a nossa caminhada com o Senhor. As nossas decisões, os nossos posicionamentos, a forma em que nós buscamos, decidimos buscar a presença de Deus, estabelecer a presença de Deus na nossa casa e na nossa vida cotidiana, determinam totalmente a nossa realidade espiritual. Determina a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Quanto é o tempo que você está racionando para você passar na presença de Deus? Qual é o tempo que você está investindo para passar na presença de Deus? Como é que você distribui o teu dia a dia, o tempo no teu dia a dia, as tuas horas? Quanto que você está deixando para passar na presença de Deus? Você tem que rever isso. Você tem que ser consciente disso, tá? Nós precisamos ser cada vez mais intencionais com respeito a isso. Ah, eu não sei. Então você está sendo irresponsável com a tua vida espiritual. Você está sendo irresponsável com o teu relacionamento com Deus. Você precisa saber. Não sabe? Faça um planejamento. Começa a deixar bem registrado como é que está sendo o teu dia. O teu dia a dia, a tua semana, o teu mês. Qual é o tempo que você passa? Você tem um tempo para você investir no jejum, na oração. Você tem um devocional diário. Você tem até estabeleceu, mas você não conseguiu fazer até agora. Cara, seja responsável. O que você fizer é o que vai determinar a vida que você vai levar. Amém? E o teu investir, a qualidade, a quantidade do tempo que você investir na presença de Deus é o que vai determinar também o teu sucesso. Então, qual é o sucesso que você quer ter? Né? Quais são as conquistas? O que que você quer dessa vida? Né? O que que você quer na presença de Deus? Se você quer conhecer mais o Senhor, a palavra nos anima, nos orienta, a gente está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Então, você chegou até aqui, faça uma avaliação de como está a tua caminhada e começa a projetar mudanças. Se permita viver o sobrenatural na presença dele, né? Este é o tempo, então, de sermos radicais. Ou pertencemos a Cristo ou continuamos no mundo. O que é que você vai decidir? Decida por Cristo. Decida. Deus não vai mudar na sua existência, na sua grandeza, na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade, no seu amor. Ele não vai mudar em nada na sua essência, com o que você faça. Não, a sua decisão não muda em nada a realidade de Deus, mas muda sim a tua realidade. A tua realidade é o que vai mudar, né? Então é importante que você aprenda a decidir, a escolher, amém? Com sabedoria. E para isso você tem que conhecer, para isso você tem que querer. Queira, queira ter uma vida melhor, queira viver o sobrenatural, queira conhecer teu Deus, queira as bênçãos que ele já liberou na palavra, queira saber como alcançar. Muitas vezes, muitas bênçãos, elas demandam o nosso esforço, a nossa atitude, a nossa decisão. Amém? A salvação é um presente, mas você precisa confessar o nome dele para você alcançar essa salvação. A partir dali, ele te promete muitas coisas boas e uma vida boa e abundante. Mas você precisa querer trilhar esse caminho. Jesus é um caminho. Então, é viver com ele todo dia. É decidir por ele todo dia, em cada área da tua vida, né? Quero pegar, então, o primeiro significado de ajudar a estabelecer a exclusividade no privado, no íntimo, no teu lugar secreto. Se você estabelecer esta exclusividade, você terá conquistado este privilégio em todas as áreas da tua vida. Vamos então fazer um check-up e vamos ver como é que está o teu íntimo, a tua vida. Vamos começar pelo começo, né? Você pode até estar congregando já, você já. Você não congregou ainda, comece a congregar. Peça para Deus te mostrar a igreja que Ele tem para você, tá? Comece a interagir com Deus, ele se revela, ele se mostra, ele faz questão de que a gente vá ao encontro dele, que a gente faça a vontade dele, que a gente leia a palavra e encarne ela, comece a viver a palavra de Deus na nossa vida. Ele faz questão, ele não deixou esse livro aqui por acaso para não fazer sentido na nossa vida. Não é mais um livro, é o livro, é a palavra de Deus.
Então vamos começar a área sexual. Ai, você pegou pesado, pastora. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar que é necessário. Amém? Deixa eu olhar aqui como é que tá indo. Tá tudo certo. Pornografia, masturbação, relações ilícitas, fora do casamento, ou você está solteiro e está tendo relações sexuais. Gente, a santidade é possível. A santidade é possível. Eu vivo isso. E eu não me arrependo de ter me separado para o Senhor, né? Nem todo mundo tem que viver a espera que eu vivi, né? Eu não quero nem falar o tempo que eu já levo esperando, mas são 20 anos. Quando eu escutei um pastor falando que ele esperou 10 anos, eu falei, Deus está repreendido. Tinha que ter repreendido no nome de Jesus, né? Mas já passaram-se 20 anos. O primeiro ano foi o mais difícil, porque eu vinha de uma vida sexual ativa, né? Então, esse primeiro ano foi o mais difícil. Eu vinha de uma separação, de ter estado casada, né? Então, foi muito difícil o primeiro ano, as carências, o meu emocional, mas eu tive a grande bênção de eu me refugiar no Senhor, né? Então eu corri aos braços do Senhor. E no processo de separação, principalmente nesse primeiro ano, eu estava disposta a pagar o preço, né, por essa restauração no casamento. Então eu comecei a fazer campanha atrás de campanha durante um ano e meio, né? Então, o fato de eu ter buscado no Senhor ainda, mesmo que fosse na tentativa de eu recuperar meu marido, né? Eu eu fiz isso na presença de Deus, eu não fui forçar a barra com ele, não fiz barraco, não fui insistir, né, demais com ele. Eu esperava ele chegar, a gente conversava, né, mas não teve essa forçação de barra, né, aquele drama. Eu gastei a minha energia, investi toda a minha energia na presença de Deus, né? Comecei a ler assiduamente a palavra todo dia, nos intervalos do meu trabalho, entre um aluno e outro, entre um cliente, porque na época eu estava trabalhando, tinha uma escola de massagem, né? Entre um aluno e outro. Então, eh, eu aproveitava cada tempo vago para eu mergulhar na palavra, para eu orar, inclusive, eu comecei a mudar as músicas que eu usava para dar aula. Eu comecei a usar louvores. No começo teve alguma reclamação de alguns alunos, né? Aí eu simplesmente mudei, de repente, louvores em espanhol, em inglês, para poder só continuar trabalhando. O povo não entende mesmo aí. Mas depois não me importou nem que fosse em português, a aula era minha, né? O trabalho era meu, e aí comecei a me posicionar realmente de forma radical. Fui sendo fortalecida pelo Senhor, né? E foi um processo, assim, tremendo de lapidação, muito doloroso, porque realmente, sim, não vou dizer, eu tive nos primeiros 2 anos, né? Acho que foi o mais doloroso de todos. Inclusive, eu cheguei a sair, a aceitar sair depois de um, de um tempo, quando, deixa eu pensar se foi, sim, foi na época que eu voltei para a Argentina, né? E aí eu vi que Deus não estava nisso, eu comecei a buscar mais, eu acabei voltando para o Brasil, voltei a congregar aqui, e eu me lembro que com o tempo, o meu coração foi acalmando, o meu coração foi sendo sarado, eu fui recebendo força da parte de Deus, mas ao longo dos anos, cada vez será mais difícil a questão de abrir agora o coração, né? Eu passei por várias etapas, né? E eu me lembro que ainda quando vinha alguém, um pretendente na igreja, eu me lembro que agora aprendi a fugir da tentação, né? Eu comecei a ser treinada no espírito, muito forte nisso, mas eu vivi o meu processo.
E eu posso dizer, sim, como todas as provas da nossa vida, como todas as batalhas que a gente enfrenta, não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível. Eu conheci pessoas santas que têm vida no altar, que realmente têm essa vida de separação e que realmente têm conseguido vencer. E eu vejo que eu pude. Se eu pude, você também. Eu aprendi uma coisa nessa vida, que se alguém nessa terra conseguiu vencer numa área, conseguiu vencer numa batalha específica que de repente você também está passando, você consegue. É só você acreditar no Senhor. É só você o que a palavra, fazer o que a palavra ensina. É você pegar os testemunhos e pegar isso para você. Se ela conseguiu, se ele conseguiu, eu consigo. É você começar a declarar, é você se posicionar. Amém? Então não teste a sua carne, não corra da tentação. Não, não, cara, tira tudo do teu celular, tira tudo do teu computador que te faz cair, que te faz tropeçar. Santifica a sua sexualidade, vale a pena. Vale a pena. Vai ser um processo de cura para você, de transformação, né? Eu fiquei 20 anos, mas tem pessoas que esperaram um ano, tem pessoas que esperaram 6 meses, tem pessoas que esperaram 2 anos só, 5. Cada um tem seu tempo. Descubra qual é teu tempo, mas na presença de Deus. Não se precipite mais. Pensa para Deus sinais. Pensa para Deus te mostrar a pessoa certa. Não vai mais pelo teu coração. O nosso coração é enganoso. Mate a tua carne todos os dias. Faça isso por você. Faça isso por você. É possível, sim. E o mais maravilhoso desse processo é que não existe, e eu te garanto, não existe, porque eu provei dos dois prazeres. Não existe para ser maior que o da presença de Deus. Não existe. Porque ele perdura no tempo. Ele traz uma paz que excede o teu entendimento, a tua capacidade de compreender. Como é que você está passando pelas provas que está passando e você está em paz. A presença de Deus é real e ela é transformadora. Ela é poderosa. Ela arranca do teu coração todo o temor, literalmente. Quando você escolhe por Deus, Ele tira do teu coração tudo que não presta. Tira da tua mente tudo que não ajuda. Deus se encarrega de fazer dentro de você aquilo que você não tem capacidade. Você tem capacidade de fazer as coisas que estão ao teu alcance. Você pode escolher fazer o certo ou o errado, mas a transformação dentro de você vem do poder de Deus, vem como resposta de Deus em teu favor. Então creia, 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 faça uma fagina na tua área sexual. Outro ponto é a idolatria. Amém? Isso é um ponto muito claro, é muito claro. A idolatria está no nosso, ao nosso redor, constantemente, nos assediando, querendo entrar de diferentes formas, de várias maneiras. Êxodo, capítulo 20, vou te animar a você ler junto comigo. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Versículos 3 ao 5 diz assim. Olha que interessante. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Presta atenção. De quê? Do que está em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não o adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas também faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Amém? A bênção é bem maior que a maldição. Sempre Deus quer mais nos beneficiar do que nos amaldiçoar. Então, pega as bênçãos do Senhor para você. Você está perdendo tempo. Tira tudo que for de idolatria da tua casa, imagens, objetos. Tem um seriado ali das crianças que eu falo dos objetos consagrados ao inimigo. Vigia, presta atenção. Tem coisas que foram feitas nas entranhas do satanismo que, por mais que você unja e consagre o Senhor, não vai rolar. É um objeto satânico. Você tem que tirar da tua casa, né? João 5:21 ainda fala: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, olha o amor do Pai falando para nós. Filhinho, parece que está pedindo por favor. Deixa eu te fazer bem, sabe? Parece que Deus está falando, meu filho, deixa eu te ensinar a viver bem. Deixa eu te ensinar, você não está sabendo, não. Se tem essa maldição para você, cara, deixa eu te ensinar, tá? Deus, Deus precisa muitas vezes nos livrar de nós mesmos. Às vezes nós somos mais perigosos que o capeta, porque capeta Deus dá ordem e ele sai correndo. A gente não. Deus dá ordens para nós e a gente não faz, cara. A gente não obedece a palavra dele. Nós precisamos acordar. O terceiro ponto são objetos. Está bem relacionado à idolatria, tá? Porque, na verdade, idolatria envolve mais do que objetos. Envolve quem estiver no teu coração que está ocupando o lugar de Deus. Se você não pode exercer teu chamado porque tua esposa te reprime, não te deixa, ela é ciumenta, vice-versa. O marido também. Você não consegue fazer nada com respeito ao que Deus, o propósito de Deus na tua vida porque teu marido não te deixa. Minha filha. Foca nessa guerra até você vencer. E depois você faz qualquer outra coisa, né? Pensa Deus estratégias, mas não, porque eu conheço pessoas, tá? Da minha família, inclusive, que renunciaram ao chamado deles porque o marido não concorda. Deus não traz maldição para você. Sabe o que Deus mostrou para mim? Que Deus não estava naquele matrimônio. Foi escolha dela. Mas Deus não estava nisso. Então veja, veja. Ai, porque Deus não é com o divórcio, meu filho. Veja, veja, tá? Eu não prego para que os matrimônios do mundo se desfaçam. Não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem casais que não foram unidos por Deus. Amém? E você já tem a legalidade da palavra, às vezes é traição, às vezes é maltrato, a pessoa não quer mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Você precisa saber de Deus. Pergunte para Deus, pergunte, Pai, o que que eu faço diante dessa situação? Deus vai dizer para você. Deus vai dizer para você. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, tá bom? Se eu deixo de fazer, de assumir o meu chamado por conta de alguém, seja pai, filho, esposo, esposa, neto, seja qual for a desculpa, trabalho, tem gente que é pelo trabalho que não quer se envolver com as coisas do reino. Gente, tudo isso vai ficar. E se você não for ao encontro do Senhor, não se colocar na brecha da obediência, você também vai ficar. Ontem eu estava pregando para uns meninos, um grupo de jovens, no livro de Apocalipse, quando Deus começa a mostrar claramente, né? Claramente o que vai acontecer no período da tribulação. Não queira ficar. Não queira ficar quando o rolo com os 7 selos foi aberto. Não queira ficar. Não queira ficar aqui para você provar. Amém? Ah. Objetos relacionados então com ocultismo, feitiçaria ou feitiçaria. Veja o que está dizendo em Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 10 e 12. Olha o que está dizendo. A palavra do Senhor, não sou eu que estou falando, não. Aliás, eu estou falando, mas a palavra de Deus, não do meu coração. Amém? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem
necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. Gente, para quem é abominação? Para Deus. Para Deus. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para o Senhor, com o Senhor, para com o Senhor teu Deus. Entendeu? Então, se tiver dentro da tua família pessoas que apresentem diante de Deus, mas não seja você. Ah, não, porque o meu marido não aceita, meu filho se posicione, pregue a palavra, deixa pelo menos a pessoa conhecer. Não, eu tenho medo de falar. Não tenha medo, meu filho. Porque quem ficar no medo não é aperfeiçoado no amor. Hello? Nós precisamos acordar. Amém? Apresente a palavra, fala que é a palavra de Deus, é Deus que está falando. Mas busque, você não sabe como fazer, busque na presença de Deus, mas haja, você precisa se mover, você precisa tomar atitude. A responsabilidade da limpeza da tua casa é tua. Amém? Você não pode estar tendo dentro da tua casa objetos consagrados ao inimigo, nem participando de coisas, atividades ou se relacionando com pessoas do ocultismo, como amizades, entendeu? Porque você está fazendo um pacto. Mesmo que você não declare literalmente, aí hoje eu faço pacto com fulano de tal para. Não! Eu aprendi pela experiência que eu tive no ocultismo, e depois, caso eu tivesse dúvida, eu recebi o manual de libertação para o obreiro cristão, que já está publicado também no meu canal, você pode ir lá assistir, que deixa bem claro que só pelo entrar num lugar onde se pratica o ocultismo, nós estamos entrando em concordância, portanto, é uma espécie de pacto que você faz. Hein? Nós precisamos, por isso que a palavra nos adverte a necessidade, da necessidade de a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, crescer nisto aqui, amém? Nisto aqui, palavra. Você e eu precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos sejam abertos, nós possamos ouvir a voz de Deus. Se eu pude ter essa experiência, você também. Você tem o mesmo acesso. Diante do Senhor, nós somos todos iguais. Temos o mesmo acesso à presença dEle. Não seja achado em ti quem pratique tais coisas. Mesmo que você ache que é um enfeite, que é bonitinho, que alguém te deu de presente, você não quer quebrar, se posicione. Porque se você está escolhendo entre as coisas do mundo antes das coisas do reino, você está se entregando na mão do inimigo, está entregando sua casa na mão do inimigo. Abre o teu olho. O ponto número 4 fala a respeito a de substâncias aditivas, e é um assunto bastante tenso também, pesado para falar, mas é uma realidade, uma triste e também uma triste realidade que muitos cristãos vivem até hoje. Eu conheço pessoas que eu tenho tentado ministrar, mas tenho usado a própria palavra, inclusive eu lembro de uma experiência bem parecida com a que eu falei da música, agora com respeito ao vinho. Muito triste, muito triste. Também usando a figura do nosso pastor fundador, né? E aí fique guardado no teu coração, porque de acordo com a intenção do nosso coração, que é enganoso, que é tendencioso ao pecado, né? Que é fraco, tá? É, Às vezes nós observamos os nossos líderes para usar as coisas que eles fazem para desculpar as coisas erradas que nós queremos fazer. Vigia. O teu único modelo perfeito é o Senhor, tá? E com isso eu não estou nem falando que o meu pastor errou. Nessa questão, não. Claro que ele é imperfeito, como qualquer um de nós, mas nessa questão, não. Ele foi convidado para participar de uma reunião na casa de um dos irmãos,
E eu me lembro que a, a anfitriona, né, da casa, ela traz uma garrafa de vinho e ele convida a todos, mas convida principalmente o pastor Darson. O pastor Darson, eu convivi com ele, tá? Então eu sei que ele não bebia bebida alcoólica. Ele não bebia. Ele não tinha costume, gente, né? Eu convivi, eu morei na casa da irmã, que hoje é a nossa pastora presidente, né? E ele ia quase que diariamente, né? Tinha várias reuniões com ela, várias reuniões de familiares. Eu participei até de Réveillon na casa deles, tá? Onde eles faziam uma festa de Réveillon junto com familiares que não são cristãos, que bebiam vinho, cerveja, tá? E o pastor não bebia, simplesmente, ele nunca bebeu, tá? Então eu sou testemunha ocular dessa realidade. Então ele vai nessa reunião e eu também, né? Porque eu também tinha esse cuidado de observar o meu pastor, né? Que eles são referências para nós. E eu me lembro que a pessoa serve uma taça para ele e pergunta para o pastor, queria saber, queria muito saber a opinião do pastor, né? E eu conhecendo também essa pessoa, fiquei observando, né, a atitude dela. E, e então o pastor encosta, né, a taça, vou fazer tipo um exemplo, encosta a taça no lábio, né, molha os lábios dele, degusta, parecia tão um degustador. Aí ele degusta sem perceber o sabor, elogia o vinho e começa a conversar e ele deixa a taça na mesa e não encosta mais, né? E eu me lembro que esse fato foi usado depois, né? Infelizmente, com maldade, para poder falar que se o pastor fundador tomava vinho, o que também não vejo errado, né? A gente sabe que na palavra, na Bíblia, né? Você vai ter a ceia do Senhor com vinho, né? Você vai ver o primeiro milagre de Jesus num casamento, multiplicando o vinho e um vinho da melhor qualidade, né? Mas a palavra nos adverte ao respeito da necessidade de a gente não ser achegado ao vinho, de a gente buscar o equilíbrio, de a gente estar aprendendo a viver com equilíbrio, de a gente não estar sendo motivo de escândalo. Amém? Então, assim como tem esse milagre da conversão da água em vinho, tem muitas instruções na palavra ao respeito de exortações de como deveria ser um servo de Deus e qual deveria ser a postura dele. Então vamos parar de hipocrisia e de usar a própria palavra para justificar os teus vícios, as tuas carnalidades, as nossas, né? Vamos parar de querer manipular a palavra porque a gente só vai se prejudicar, gente. Nós precisamos ser sinceros conosco. Nós precisamos ser sinceros conosco. No final, qual é o nosso objetivo? Nós queremos subir ao céu, nós queremos morar no céu ou não? Você vai poder enganar muita gente ao longo dos anos, mas você nunca vai enganar o Senhor. Ele conhece até as intenções do teu coração. As pessoas podem perceber, ouvir as tuas palavras, ver os teus comportamentos, mas no profundo do coração, muitos podem não perceber quem é você. Mas ao Senhor, nenhum de nós se enganamos. Então vamos nos esforçar. Tem sim, se tantas pessoas que eu conheço ao longo dos anos que conseguiram vencer os seus vícios, seja de álcool, seja de cigarro, seja de drogas, seja de sexo, seja de jogos, tá? Na internet, vi pessoas viciadas com jogos na internet, seja de pornografia, seja do que for, qualquer tipo de vícios, vícios emocionais,
de manipulação, de opressão às pessoas, de querer mandar na vida das pessoas, também são vícios, tá? Vícios com conflito, pessoas que não sabem viver em paz, se inventa, quando não tem uma briga por perto, ela inventa, são vícios. Todo tipo de vício precisa ser lançado no altar do Senhor, e você precisa se posicionar primeiro, decidindo no teu coração que você não quer mais aquilo. E depois montando um plano de ação. Começa a profetizar em cima disso. Filho do inferno, eu não te quero mais na tua vida. Você não vai me submeter mais. Eu profetizo a libertação. E aí você começa a fazer por onde? Estabeleça o teu devocional. Quanto mais você entrar a palavra dentro de você, ela vai ter poder para te libertar. E você precisa evitar os bares, você precisa evitar a farra, você precisa mudar os ambientes. Se você tem amigos que só te levam para o vício, cara, abre mão desses amigos. Abre mão, abre mão simplesmente. Mas queira uma vida transformada, queira viver o sobrenatural, queira Cristo mais do que tudo, queira Cristo, queira a tua salvação, queira o seu, queira saúde para você, porque os vícios nos destroem. Eles nos destroem. Tem pessoas que falavam, ai, o vício é, é, prejudica a saúde, os jogos, a tecnologia. Isso aqui também prejudica. Se você ficar aqui 24 horas, o que está acontecendo? O que mais está dando? Problemas com a ansiedade, com a depressão. Menino, pelo amor de Deus. O sono mudado, pessoas que não estão conseguindo nem trabalhar, estão submetidas. Vício, você não tem por que ser mais preço de vício nenhum. Você não é mais escravo. Coloca louvores, enche a tua vida de louvores. É o tempo de ser radical. Se você quer ver mudança, se você quer triunfar na vida, se você quer um sucesso, se você quer a vida boa e abundante que Deus está prometendo, é para todos nós. É para todos nós. Tecnologia que distrai ou tenta da mesma forma. Filipenses capítulo 4. Você tem que saber que a tecnologia é uma ferramenta, mas você tem que saber como usar ela. Você precisa se disciplinar. Uma das decisões que eu tomei, eu não pego mais o meu celular de noite. Eu não levo para a cama. Eu não posso levar ele para a cama, porque eu sei que eu vou ficar com o meu sono alterado, né? Tira o sono, o celular te desperta. A tecnologia te desperta. Sabe o que que eu tenho na minha. Vou tirar uma foto e vou mostrar aqui. Na minha mesinha a gente chama mesa de luz em espanhol. Como é que é em português, meu Deus? Na mesa que está do lado da cama, pronto. Ali eu tenho uma pilha de livros. Tive que fazer escolhas, tive que tomar decisões. Eu percebi. Eu sempre conto que eu tive que fazer 3, 4 vezes jejum de celular, gente. Nós todos somos humanos e estamos vulneráveis a cair se não vigiamos. Por isso que a palavra não se sorta. Orai e vigiai. Manter-vos vigilantes em constante oração. Filipenses, né? Filipenses capítulo 4 está falando assim no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos encher a nossa mente e o nosso coração das coisas que nos fazem bem. Não dá para você ficar o dia inteiro nos rios, perdendo seu tempo, as horas passando, sem nada o que fazer. Não dá para você ficar o dia inteiro na Netflix. Não dá. Não dá. Você está matando sua vida.
Você sabe quão prejudicial é, além que altera você totalmente, que sem falar do conteúdo que você está assistindo, tá? Sem falar disso. Porque tem um monte de cristãos que deixaram de orar porque não tem tempo, mas passa o dia inteiro aqui. Passa o dia inteiro diante da televisão, na Netflix, passa o dia inteiro no computador, fazendo nada, vendo a vida dos outros nas redes sociais, assistindo filme, seriado. Mas não faz um curso, não faz uma capacitação, não faz um estudo bíblico, não, para essas coisas não tem tempo. Gente, nós precisamos acordar. A tecnologia que distrai ou te tenta, te faz cair em tentação, ela não está servindo para você. Crie estratégias para tirar ela de você. Fiz um treinamento de inteligência emocional e lá me ensinaram a colocar um aplicativo que controla o tempo que eu uso na internet. Quando eu coloquei esse controlador do tempo nas redes, eu fiquei assustada. De 24 horas do dia, a gente dorme na média de 8 a 6 horas, né? Ou pelo menos devia. Ah, 9 horas. 9 horas. Foi a primeira medição. E eu achava que eu não usava tanto. Mas a gente usa o celular para tudo. Então você perde o controle. Você precisa ter noção no que você está investindo o teu tempo. Amém? Roupa e acessórios que promovam a vulgaridade. É muito importante que nós mudemos, que nós prestemos atenção na roupa que nós estamos vestindo. Hoje há uma guerra. Eu participei de uma das nossas convenções, onde o assunto mais importante era a votação para que nós possamos usar calça, as mulheres poderem usar calças. E a gente se olhava, né? Tipo, uma das pautas era os problemas que, como igreja, nós estamos enfrentando na atualidade, com as mudanças na sociedade, as desestruturas familiares, eh, a imposição que na época o governo, através da lei, estava tentando impor aos pastores que viessem casar de forma obrigatória, por exemplo, homossexuais, né? Essa pauta estava sendo considerada no mesmo valor, na mesma linha de importância que se a gente usava saia ou calça. É nesse nível que nós estamos na igreja de hoje. Claro, foi liberada, chegamos a uma negociação, foi liberada a calça, que já tinha sido liberada, na verdade. O pessoal não lê, não para nem para ler o estatuto. Então foi reafirmado que o que não se deve, porque a luta era para ver se tiravam a blusa que cobre as partes, que a permissão era se usava ou não uma blusa por cima da calça para cobrir as partes. Gente, a gente não usa as roupas dos padres no catolicismo, né? A gente não usa. Em espanhol é sotana, não sei como é que se chama em português. Mas a gente veste roupa normal para pregar, para subir no altar. Será que não podemos ter um mínimo de critério para subir no altar do Senhor? Será que não pode se colocar, se estabelecer uma regra? E sabe por que que a gente estabeleceu, né? Eu não estava na época, né? Tá? Mas eu ouvi naquela convenção a explicação dos pastores mais antigos, os anciãos. Inclusive, o nosso pastor fundador, ele explicou por que que se chegou nesse ponto de estabelecer regras com a roupa. Porque ao longo dos anos, após a fundação do ministério, é, eram convidadas pessoas para compartilhar um testemunho da mesma igreja, tá? Para trazer uma palavra, para poder ministrar louvor, para o que fosse, né? Que subisse no altar e as pessoas não tinham o mínimo de senso para vestir para subir no altar.
Então subi a altar com roupas extremamente apertadas, tá? Marcando todas as linhas do corpo. E a gente via a igreja escandalizando, né, com essas experiências. Eu fui testemunha de missionárias subindo ao altar para pregar num domingo, no culto principal, como se os outros cultos não fossem importantes, né? Mas no domingo, com a igreja lotada, com blusa transparente, gente, que aparecia, dava para ver o desenho do sutiã. Gente, entendeu? É o altar do Senhor. Eu não usaria essa blusa nem na rua. E a pessoa usou para subir no altar para pregar. Então, o entendimento de bom senso ou de decência vai de acordo com a experiência e entendimento da pessoa. A gente tinha que estabelecer critérios claros, claros, né? Porque desde o começo da fundação do ministério sempre se falou o que a palavra fala, né? Que façamos tudo com ordem e decência. E cadê a decência? A decência no conceito de cada um é diferente, né? Então, é necessário estabelecer critérios. é, Então, busque esse senso no Senhor, busque Deus te mostrar. Tem coisas que você vai ter que mudar das suas vestes, do seu comportamento. Deus não chama ninguém na presença dele para não sofrer transformação. Deus quer te moldar conforme a vontade dele, para que você seja um embaixador dele nessa terra. Você quer desfilar? Vire modelo. Mas o altar do Senhor não é para o nosso desfile, não é para a nossa apresentação, para massagear e exaltar o nosso ego, não é. Se a gente pudesse entender que a mensagem é eu sou apenas uma voz que clama no deserto, né? E que a gente não adianta você dizer, ai, mas eu tenho uma vida de santidade, não sei o quê, eu tenho só marido, uma só mulher, eu cuido dos meus filhos, da minha casa, eu invisto tempo para estudar a palavra. Tá bom, é bom ser, é indispensável ser, mas também é importante parecer. Tem que andar colado, sabe, juntinho, né? Me diga você, o que é que você acharia que eu venha a pregar a palavra do Senhor pelada nesse vídeo? Concorda com a mensagem que eu tô? Ela está alinhada com a mensagem que eu estou passando para você? Então nós precisamos esse entendimento. Peça para Deus te dar o entendimento do céu. Peça para Deus, né? Ele é o principal, volto a repetir, o principal interessado na tua transformação, na tua mudança. E no fato de você representar ele conforme é digno. E eu falei roupa e acessórios, tá? Você tem que se importar com os detalhes. Tem acessórios que têm imagens do inferno. Abra os teus olhos, conheça. Eu me lembro que a minha mãe recebeu uma vez um digi de uma sobrinha muito querida dela, né? E quando eu vi, falei, mãe do céu, o que que a senhora tem no pescoço, mãe? Ai, mas a tua prima que me deu para o meu aniversário, achei tão bonitinho. Mãe, tira isso do teu pescoço, não precisa nem falar. Não fale se não quiser para ela. Se achar que ela vai se ofender, ore. Um dia o Senhor te usa para ela, mas tira do teu pescoço, pelo amor de Deus. Essa mesma pessoa, uma vez, né? Ela é uma pessoa muito amada, muito querida nossa, da nossa família. E todos os anos ela se importa demais conosco e manifesta isso neste simples detalhe. Manifesta esse amor pela nossa família
nesse simples detalhe. Ela não esquece um aniversário. E ela faz questão, mesmo que ela não possa vir no aniversário de alguém, quando ela vier no aniversário que ela pode vir, de algum dos meus irmãos, minha mãe, quem for, ela traz o aniversário daquele que ela não pode vir. O presente, perdão, ela traz o presente do aniversário anterior, né? E ela já tinha me dado alguns presentes, já agora já eu no meu processo de conversão, nas visitas que eu fiz para a Argentina, né? E uma vez ela me deu uma blusa que era um topless, né? Não sei como é que se diz aquela que é curtinha, que aparece a barriga. Aí eu olhei para ela, já tinha uns 30 anos, né? Falei, minha amada, não dá para mim usar isso aqui não, né? E aí, por quê? Não sei o que ela quis perguntar, né? Ou vai ser preferido que que não perguntassem, mas eu fui obrigada a falar. Falei, minha amada, porque hoje eu sou missionária do Senhor. E já imaginou? Eu tentei usar uma referência que pudesse ajudar ela a entender. Começa, eu falei com muito carinho para ela, meu amor, se tiver como trocar, é, troca, se não dá para outro, porque você gastou dinheiro nisso aí, eu não queria te ofender, mas eu não vou poder usar, né? Como é que eu vou fazer? Eu já tinha tido que guardar um presente que eu só guardei porque ela me deu, né? Uma roupa, ela para mim sempre dá uma roupinha, né? E e eu tinha guardado só por guardar para não desprezar o presente dela, mas nunca usei, né? Até que eu dei para uma das minhas irmãs. E aí eu falei, poxa, não vou poder usar, meu amor. Espero não te ofender com isso, mas realmente não vou usar. E aí você fica, dá para outro, se não der para trocar, dá para outra pessoa. E ela com muito, não gostou, né? Não gostou. Mas ela deve ter pensado depois. Ela foi, trocou e me deu uma blusa normal, né? Mas eu expliquei e eu entendi que essa vez que eu decidi falar, me manifestar para ela, eu busquei fazer isso com muito cuidado e aquilo foi de edificação também para ela, né? Aquilo foi testemunho. A partir dali, cada vez que ela trouxe ela não deixou de me dar presente, tá? Muito lindo também esse gesto dela. Mas agora ela tinha cuidado, de ver esses detalhes. Eu achei isso muito gracioso da parte dela. Então, tem sim como manifestar, sabe? Tem sim como manifestar que você agora pertence ao Senhor e que a tua vida é diferente, que tem coisas que você precisa mudar. Tem sim como fazer isso com amor, que o teu entorno, mesmo aqueles parentes que não conhecem ao Senhor, possam compreender sem afastá-los, sabe? Sem existe a possibilidade, porque eu vivi isso, então você também pode viver, né? Amém. Ah, o que você veste representa quem você é ou como você está. Como estão as tuas emoções, as tuas carências ou as tuas fortalezas. Como está a tua convicção no Senhor. E eu quero que você guarde muito no teu coração. Uma frase que eu escutei também de um pregador, eu não me lembro, não anotei o nome, mas aquilo me impactou muito e realmente é o que eu vivo, né? Eu guardei isso para mim, para fortalecer isso aqui em mim. A beleza exterior, ela atrai, mas a beleza interior, ela cativa. Amém? Então, não tenha medo de você mudar a sua forma de vestir, de mudar os seus ornamentos, os seus enfeites, os seus acessórios. Amém? E para fechar, pensamentos e atitudes negativas ou pecadoras. Ressentimento, luxúria, ansiedade, depressão. O que há na tua mente? Medos, pânicos, fobias? O que há na tua mente? Quais são os pensamentos mais recorrentes na tua mente, que voltam toda noite, que aparecem de manhã quando você vai acordar que não consegue nem ter vontade de levantar da cama? Nós precisamos viver a verdadeira transformação da nossa mente, como está descrito no livro, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler? Vamos ler e fechar essa palavra.
Carta aos Romanos, no Novo Testamento. Que importante que nós possamos conhecer a palavra. Capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Rogo-vos, olha o apóstolo rogando, como eu falei no começo, quase que pedindo por favor, Senhor, agora é o apóstolo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse esforço de você estabelecer esses 7 pontos na tua vida, de você trazer essas 7 mudanças na tua vida, é uma forma de você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é algo que você vai decidir, é algo que você vai estabelecer, é algo que você vai trazer para a tua mente como uma ação, e não vos conformeis com este século ou com as coisas deste mundo, como dizem outras versões, mas transformai-vos. Ou seja, ele está dizendo, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, e não vos conformeis. São duas ações elementais, radicais, que você e eu precisamos executar no nosso dia a dia. Para quê? Para que nós possamos viver a transformação pela renovação da nossa mente, com o objetivo, se não mudar a nossa mente, nós não vamos viver isso aqui. O objetivo da transformação da nossa mente é que você e eu possamos viver, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se permita viver a sua vitória, se permita viver o sobrenatural. Se permita experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Maiores e melhores do que os nossos. Sempre foram, continuam sendo e sempre serão. Se permita viver a vontade de Deus, tremenda, poderosa, sobrenatural, transformadora para a tua vida. Se permita assumir o seu chamado e ver o que Deus vai fazer com isso. Se permita conhecer o teu propósito de Deus para a tua vida e veja o que Deus, como Deus ativa o universo para trabalhar em teu favor, porque todas essas coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não se conforme com menos do que isso. Que Deus te abençoe e você possa estabelecer essas 7 mudanças na tua vida hoje.